Olá, aqui é o Matheus Monteiro e esse é o Crônicas de Segunda, o podcast mais reflexivo, um pouquinho aleatório e extremamente interessante, né? Eu espero, para fazer com que a sua semana seja bem mais legal e reflexiva, talvez, né? Pensativa, interessante, melhor do que seria sem escutar a voz e talvez algumas noias dessa pessoa que vos fala. Meu nome é Matheus Monteiro, como eu disse. Eu sou publicitário, escritor, drag queen nas horas vagas, né? Tipo, 1% do meu tempo. E tenho várias noias desde que eu me entendo por gente. Então, é um palco, é um local de fala que eu e Camila Frender temos. Esse é oficialmente o primeiro episódio do ano, né? Além daquele extra sobre Stranger Things, que, assim como a série, eu vou omitir de falar muito mais coisas sobre. Bem, eu sempre fico falando bem toda hora, né, gente? Olha, essa questão dos vícios de linguagem às vezes me incomoda um pouco, porque, não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho uma questão com rotina, com coisas repetitivas. Então, quando eu percebo que eu fico repetindo muito algo, uma atitude, um gesto, uma fala, né, um meme ou algo assim, isso começa a me incomodar, né, o que me torna uma pessoa bem insuportável comigo mesmo, mas fazer o quê? É o meu jeitinho de ser desde que eu me entendo por gente também, então eu tento remediar, né, e além disso, além desses meus jeitinhos, eu sempre tenho um pouquinho um olhar quase que místico com algumas coisas em começos e finais de anos, né? Principalmente, tipo, chuva, a primeira chuva do ano. Eu sei que às vezes traz sorte e tudo mais, né? Algo as pessoas acreditam. E eu me sinto um pouco assim também, né? Como que você se sente com a primeira chuva do ano? Eu gosto de, pelo menos, colocar a mão assim, sentir algumas gotas de chuva e ter alguns pensamentos positivos, né? Jogar para o universo algumas coisas. Porque quase, assim, acho que a maior parte da minha vida eu vivi em apartamento, né? E quem vive em apartamento sabe, você não pode simplesmente ir pro quintal de casa e pegar a chuva. É mais ou menos, eu gosto, você bota a mão pela janela, pega um pouquinho e é isso. Mas eu fico muito brisado, sabe? Com chuva e tudo. No decorrer do ano eu também fico, porque chuva me deixa mais assim, introspectivo do que eu sou e reflexivo. Tanto que eu escrevi uma brisa muito brisada mesmo, até pra mim, com essa primeira chuva do ano, né? Eu vou ler aqui pra vocês. Um dia desses choveu. Além de ser a primeira chuva do ano, que sempre me parece mística, eu refleti. Olhei pelo basculhante do banheiro e vi a chuva caindo na luz projetada pela iluminação pública dos postes, né? Enfim. E aquilo só reforçou o quão abraçado eu me sinto na chuva e pela chuva. Abraçado, inspirado, acolhido e com vontade de mudar o mundo a partir da minha casa, das minhas atitudes. E agora, fechando aspas, né, do meu próprio brisa que eu escrevi, da minha própria brisa que eu escrevi, eu fico realmente abraçado com esse sentimento de chuva. Eu sei, claro que tem alguns momentos que a chuva realmente é negativa para as pessoas, porque entra na casa das pessoas, tem enchente, deslizamento de terra, tal, né? Eu sei disso tudo, mas aqui eu tô partindo de um ponto um pouco mais romântico, né? E que pensando que nem sempre isso vai acontecer, né? Nem deveria acontecer, mas isso aí é papo para outra história, né? A questão dos nossos governantes, que esse tipo de incidente sempre acontece e mesmo assim eles são sempre pegos de surpresa, não importa o nome, né? Sempre são pegos de surpresa. Mas tem uma coisa com a chuva, com essa atmosfera que me deixa assim, tipo, caramba, eu quero ficar em casa e escrever um livro, um romance assim, e uma tarde escrever tudo em 500 páginas
E ao mesmo tempo com um cafezinho, ou com chazinha, com chocolate quente, né? Uma coisa bem vibes, vareira, bem comfy, né? Cozy vibes, igual o Tio Valente, né? Eu me sinto muito assim. E eu amo essa estética, essa atmosfera, amo tudo isso. Então, eu gosto muito da chuva. É algo que eu acho que nunca compartilhei, mas de vez em quando, assim, nos meus stories, eu boto uma fotinho da chuva, eu vejo assim, tô na rua ou tô em casa e consigo gravar um pouquinho, sabe? Enfim, então acho que eu tô ali imerso com tudo que tem a ver com água, né? Eu me sinto muito conectado com esse elemento da natureza, né? Eu acho que todo ser humano, ser vivo, né, se sente conectado em si, mas tô falando por mim. E ainda tem uma brincadeira que o pessoal lá de São Paulo faz, que quando eu vou pra São Paulo chove. Então, acho que eu tenho um pouco uma ligação com a chuva, né? Eu sou meio que a Júvia de Fairy Tail. Bem emo, vibes. Gosto muito de azul, hoje estou de verde, mas gosto muito de azul e levo a chuva pros lugares. Falando sobre a chuva, água e um tópico que eu sempre gosto de pontuar, que é importante, que é o aquecimento global. Ultimamente, tiveram outras trends com inteligência artificial, né? Só que dessa vez um pouquinho mais nocivas a longo, médio e às vezes curto prazo para a própria autoestima dessas pessoas, né? Acho que mais pro finalzinho do ano passado, de 2025, e pro começo agora de 2026, o pessoal fazia muito, né? Compartilhava, que era criar namorados pela inteligência artificial. O tipo, fulano, né? Nome da inteligência, bota aqui faz um namorado pra mim aqui de acordo com essa foto que você acha que vai combinar comigo, né? Às vezes a pessoa ia acertando ali do jeito que ela queria. E tipo, gente, a que ponto chegamos? Pedir pra inteligência artificial criar um namorado, namorada, namorade de mentira, né? Porque a inteligência artificial não cria nada, ela só pega o que já existe e faz algo ali, né? E você alimenta algo dentro de você que com alguém que não existe. Ao mesmo tempo que você toma a iniciativa de criar algo que satisfaça as suas próprias vontades, ou seja, não é conhecer alguém e abraçar ou não compactuar com as especificidades daquela pessoa. Não, é criar alguém que você ache atraente, que você vai se interessar. Ou seja, talvez uma cópia sua. Ou uma cópia que você projeta que é o seu ideal, né? E pra quê? Pra participar de uma trend? Pra ficar engraçado? Até que ponto a gente vai? Até que ponto isso é saudável? Spoiler. Não é. E além disso, as pessoas também botaram, se pediu pra inteligência artificial colocar a pessoa com mais massa magra, mais musculosa e tudo. E, gente, as pessoas já têm, naturalmente não, né? Que a sociedade pressiona pra criar problemas com a autoimagem. E ainda por cima, fazem algo desse estilo para você ter ainda mais problemas com a autoimagem. Você vê, por exemplo, tá o corpo X, você se olha no espelho e vê isso, e você pede pra inteligência artificial botar mais massa magra, ou deixar você mais bombado e tal, aí você se compara com aquilo, com uma versão sua melhorada. Então, até que ponto, normalmente, isso é saudável? E spoiler, novamente, não é saudável. Porque você acaba causando mais problemas para sua autoimagem, para como você se enxerga. E esse não é o caminho para você se aceitar de maneira plena, ou do tipo encontrar, putz, eu tenho uma meta de corpo, eu quero chegar nesse corpo X aqui porque é o que eu acho que vai ficar legal em mim. Aí você, tipo, tentar se ver como aquilo, às vezes até que é ok, mas não é isso o intuito, é você simplesmente se comparar e fica tipo, nossa, sou um lixo,
E essa versão, o que eu poderia ser e eu não sou? E o que você vai fazer? Entende? Porque os resultados na academia não são no estalar de dedos. Até mesmo com o uso de meios alternativos que são nocivos, né? Por mais que eles façam que os resultados apareçam rapidamente, depois e durante vem todos as questões contra, né? Toda a questão da saúde negativa, né? Que vai prejudicar. Então, assim, até que ponto vale a pena você fazer isso com você mesmo, né? Eu acredito que esse não é o caminho mais saudável para você encontrar, nem que seja um par romântico para você ou um corpo ideal, né? Além disso, todas as vezes que as pessoas ficam pedindo para a inteligência artificial gerar a imagem, gasta uma quantidade X de água, né? Para deixar os equipamentos, né, do data center resfriados, né? Para resfriar os equipamentos, porque a máquina ela vai trabalhando ali, então ela vai aquecer. Então não pode deixar super aquecer. E quando tem essas trends, né? É papo de tipo 1 milhão de pedidos por mês. Por mês não, por dia, sabe? E isso é muito mais do que a capacidade dele daquele data center. Então acaba que superaquecendo, então tem que gastar cada vez mais água, né? Até vou deixar aqui uma matéria da Exame falando na época daquela trend do estúdio Ghibli e tudo mais, né? Que eu também sou veementemente contra, né? Porque, enfim, Miyazaki não compactou com esse tipo de coisa, porque a inteligência artificial não é artista, porque a inteligência artificial não é humana, e a arte, ela parte da subjetividade humana e não de um processo lógico, e como a inteligência artificial faz, roubar trabalhos humanos. Bem, isso aqui é para pensar no impacto que participar desse tipo de trend vai causar na sua autoimagem, na sua autoestima e pro planeta. Continuando a questão da militância, né? Assisti recentemente The Marvels, né? O filme que deu o que falar na época do lançamento, se não me engano foi em 2023 e tudo mais, porque tem a Capitã Marvel, né? A Monica Rambeau e a Miss Marvel, né? E tipo, eu assisti, né, lá no Disney Plus e tudo mais, e fiquei me perguntando, gente, o porquê esse filme tomou tanto hate? Na verdade, eu sei porque The Marvels tomou tanto hate, né? Porque é muito específico, só não pros incels, né, pra comunidade incel, por que tomou hate? Porque tem um protagonismo feminino forte e elas resolvem todos os problemas sem um cara, né, um homem, personagem masculino, super-herói, solucionar, né? Porque esse povo, muitas vezes, eles só querem ver os heróis sem camisa. Mas faz parte, né? Enfim. E aí, eu só sei que tem umas matérias, né, que eu vou até botar aqui, que falam sobre a questão da audiência, né? Que foi pouca da audiência do The Marvels. Teve uma estreia ruim pra época, né? Que lançou. Então foi considerado um dos piores lançamentos, as piores estreias, piores bilheterias da Marvel na época. Só que tem uma série de fatores, né, que interferem aí, né, nesse lançamento ruim. Já estava na época do começo do declínio desse movimento de super-heróis serem abraçados pelo público, né? Que aconteceu muito ali, atingiu o pico com Avengers, principalmente Ultimato, Guerra Infinita, enfim, todos esses filmes, até mesmo o primeiro Capitão Marvel, né? Teve uma bilheteria bem considerável, mas depois foi declinando porque a Marvel continuou nessa mesma fórmula e não se reinventava ou apresentava coisas diferentes, né? E é meio que quase que um esquema de pirâmide pra você entender tudo o que acontece, porque você tem que assistir tal filme, assistir a série, assistir o spin-off e aquilo outro pra conseguir entender o próximo filme que vai vir. Então você tem um dever de casa, assim, de 300 mil horas pra você entender, né? E nem todo mundo quer esse tipo de coisa. Tem tempo pra fazer esse tipo de maratona, sabe?
tem o fato da Brie Larson ter também uma onda de hate muito gratuita várias vezes, por conta desse povo incel, né? O povo que não consegue ver um protagonista feminino e uma protagonista que não é, tipo, indefesa. E assim, a Capitã Marvel não é uma das personagens mais super simpáticas e sorridentes e isso, aquilo. Cara, ela passa por vários traumas. Ela também é introspectiva. Ela sofre com questões de ansiedade e tudo mais. Eu lembro muito bem de uma HQ que eu li, que acho que é Higher, Faster and Further, né? Eu não me lembro. Acho que o título em português é Mais Alto, Mais Forte, ou algo assim do gênero. Que ela tá bem na capa. Uma das principais HQs. Se eu não me engano, nessa que acontece dela ter, tipo, uma crise de ansiedade. E até mesmo Tony Stark ajuda, sabe? Então, tipo, ela tem essas questões humanas, mas ela também tem muito poder. Então, assim, ela é uma das heroínas mais fortes do mundo, do universo da Marvel ali. Então, ela não vai ser do tipo, ai caramba, o que eu vou fazer pra acabar com isso? Não, tipo, ela vai lá e acaba e pronto. Ela soluciona, ela é prática. E aí eu vou cair naquela militância, né, que é meu tabu. Se fosse um personagem masculino, todo mundo aplaudiria. E é uma realidade, né? Capitã Marvel, ela sofre muito hate porque ela faz coisas que os personagens masculinos fazem e são aclamados. Entende? Ela é uma das minhas personagens favoritas, então talvez tenha um pouco de meu... Não é fanatismo, não sou fanático da Capitã Marvel, mas eu gosto muito, assim, dela, do favoritismo dela. E quando eu assisti ao filme, eu já assisto com um pouquinho mais de boa vontade, né? Mas eu tava com um pouquinho de medo também da questão das críticas que vieram e tudo, mas pesquisando bem, eu vi que ficou muito equilibrado. Muita parte da audiência que não curtiu, mas alguns críticos elogiaram certas coisas. E, assim, eu não acho que é um filme péssimo. É claro que não é aquele tipo de filme que você vai chegar e finalizar e ficar assim, nossa, mudou a minha vida. Não é esse tipo de filme. Então, assim, você pode esperar uma farofa que entrega o que ela se propõe a entregar. E é isso. É quase um cinema digestivo, né? E vendo tudo aquilo que aconteceu antes, né? Com a decadência, né? O declínio dos filmes, da aceitação dos filmes de herói, faz sentido ter sido tão massacrado. Porque as pessoas já estavam e continuam um pouco de saco cheio dessa situação, né? Dessa temática. Então, ver mais do mesmo pode ter irritado muita gente, né? Não tô falando aqui dos incels. Dos incels não tem como conversar com esse tipo de gente. Então, acho que o tempo talvez vá inocentar The Marvels pelo que ela se propõe. Poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor o roteiro para fazer algo muito mais legal, sabe? Mas assim, também vejo que muitas vezes eles devem ter ficado de mãos atadas com algumas coisas, com personagens ali, com contratos, tendo que fazer os filmes acontecerem e tudo, mas com todo esse hate que vinha, né? Porque eles acompanham, é óbvio, eles sabem o que tá acontecendo no mercado. E é algo comercial, né? Eles têm que ver a questão do lucro, têm que ver tudo isso. Então, assim, faz sentido eles terem um pouquinho de medo, mas, putz, por que não arriscar em alguns pontos de roteiro, fazer algo mais complexo, já que eles estavam, né, e estão, assim, estavam muito no declínio, agora eu acho que estão dando uma estabilizada, mas poderia, entende? Porque a gente tem conteúdos bem interessantes nessa leva do declínio, tipo a própria série do WandaVision, Loki mesmo, tem a própria Agatha-verse não, gente, ai, gente, eu esqueci a série da Agatha Harkness, né, enfim. Então, tipo, esse tipo de conteúdo faz sentido. Eu acredito que eles pecaram bastante nesse ponto, mas o público também poderia ter dado uma colher de chá em alguns momentos que não deu, né? Já falamos de filme, já falamos de chuva, já teve militância aqui. Agora só falta o quê? Falar sobre
trabalho. Novamente, um tópico que sempre entra aqui. Eu acredito que grande parte do meu humor em si, né, de como eu me sinto no dia a dia, tem a ver com os resultados do meu trabalho. Eu me cobro bastante de ter uma excelência, o que não é algo bom, exaustivamente, né? Porque se cobrar é saudável até o ponto de que isso não ultrapasse a linha do aceitável, entende? E eu me importo bastante com o trabalho, com o sucesso do meu trabalho, dos meus objetivos, dos meus projetos. E de realmente tocar as pessoas de uma forma que faça sentido, entende? Que seja relevante, útil. E essa semana, basicamente, eu vou voltar a trabalhar, né? Hoje, dia 12, é oficialmente o dia que eu volto a trabalhar, fazer algumas coisas. E eu tô, assim, muito pensativo com novos rumos aqui. Eu me cansei de fazer algumas coisas em 2025, quero retomar outros projetos. E aqui o YouTube em si, né? Fazer esse projeto que eu gostei muito pra fazer, né? Eu fiquei muito assim, cara, eu preciso falar alguma coisa. Se fosse fazer um podcast, eu preciso expor. E aí ter isso em vídeo foi um passo a mais, né? Eu me desafiei. Então, essas novas abordagens e tudo isso realmente me projeta para fazer outras coisas e sair mais da minha zona de conforto e focar também em mim, no meu desenvolvimento pessoal, né? Porque não existe Matheus profissional sem o Matheus da pessoa física, né? Os dois, eles, apesar deles não fazerem as mesmas coisas, né? Esses dois lados, eles andam juntos. Um precisa do outro ali para se equilibrar, né? E eu volto hoje, né? Em si. E pra me ajudar muito nisso, eu comprei algo que eu nunca pensei que fosse comprar, né? Enfim, alguns amigos já usam há muito tempo e eu ficava assim, nossa, cara, eu nunca vou usar isso, eu tenho preguiça. E eu não gosto de anotar as coisas, eu prefiro fazer tudo assim pelo computador e tudo mais. Só que ano passado eu descobri o poder do analógico, da escrita com a própria mão, né? Na minha vida e como isso beneficia a minha própria saúde mental e a minha organização em si, né? Meio que eu burlo o meu cérebro, eu faço ele acreditar que eu faço mais coisas do que eu faço, né? E aí eu comprei um planner, né? E aí tem aquele dos gatinhos bem fofinho. E aí com esse planner eu consigo organizar meu dia a dia, tem lugar pra botar metas, lugar pra botar leituras, enfim. Tem até uma parte pra botar assim, uns pixels assim do ano, como que foi, um desafio, tudo isso, todas essas coisas assim, bem de vamos garotas mulheres, né? Tem que ir, tem que seguir, tem que up. E eu tô tentando, acho que isso que é o mais importante, né? Eu tô tentando seguir a minha vida em frente, né? Seguir em frente na vida. E eu sinto muitas vezes como se fosse realmente recomeçar depois de um hiato, né? A banda aí teve um hiato e vou recomeçar. Não consegui descansar tanto quanto eu queria nas férias, mas eu consegui, eu acho que, me distanciar várias vezes, assim, do trabalho, que eu ficava muito, assim, né? E alguns dias eu fiquei, putz, quem diria que tirar uma pausa realmente faz bem, né? Porque eu fico muito ali no trabalho. E pensando no que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, eu tenho que fazer isso. E ali o dia a dia todo focado naquilo. E isso não é saudável, gente. Não é saudável pra ninguém. Então, fica aqui o meu conselho, meu puxão de orelha. Trabalhar demais adoece, né? É como muitas pessoas sabem. Não é uma curiosidade, não é algo super novo, é bem falar mais do mesmo, mas a gente às vezes precisa ouvir mais do mesmo, precisa ouvir algo repetitivamente, né? Que é do tipo, trabalhar demais faz mal. A gente precisa de uma pausa constante. A gente precisa respeitar os limites do nosso corpo para conseguir ter uma vida, viver além do trabalho. E assim, viver não é sinônimo de trabalho. Trabalho não é vida. Trabalho também ajuda na vida, proporciona outras coisas,
E não é simplesmente algo ali fechado. Precisamos respeitar isso, né? A nossa vida vale muito mais do que alguns tipos de trabalho, sabe? Alguns tipos de tarefa. Então, valorize o que a gente tem. E se você, como eu, consegue detectar alguns pontos que são chatos na sua rotina, você fica tipo, putz, vou ter que trabalhar de novo. Tenta mudar de alguma maneira. Tenta pensar em traçar um plano para você mudar esse cenário de alguma forma. Por mais que hoje possa parecer impossível, você tem contas para pagar, tem responsabilidades e tal. Tenta ver se você encontra uma maneira, nem que seja a longo prazo, né, para conseguir transformar a sua rotina para que seja o máximo possível prazerosa, sabe? O trabalho muitas vezes envolve momentos que são chatos, que são do tipo cansativos, mas não tem que ser só isso, porque se for só isso, o que é viver? A gente precisa dessa individualidade, dessas experiências da vida, que não tem a ver com a cobrança de trabalho, para sermos seres humanos completos. Entende? A gente precisa do supérfluo. A gente precisa beber uma aguinha tônica e relaxar na praia. Ou tipo, assistir um filmezinho sozinho, sem cobrança, sem celular. Entende? Então, é isso. Vamos fazer isso, vamos seguir, né, com esse plano. E se você não consegue hoje, vamos juntos. A gente vai conseguir mudar essa realidade. E por aqui eu fico. Eu sou Matheus Monteiro, mais uma vez. Me sigam nas redes sociais. Não deixe de se inscrever. Muitos de vocês assistem, mas não se inscrevem. Então, se inscrever me ajuda muito. Tem uma super meta esse ano, que é chegar no mínimo a 500 inscritos. Então, me ajude nisso. Eu sei que você vai me ajudar e compartilhar com seus amigos. E se você concorda com uma das minhas brisas, minhas noias, ou não concorda, vamos conversar de maneira educada, né? Eu guardo você aqui nos comentários, no inbox, enfim. Onde for necessário, onde for mais fácil para você entrar em contato ou se sentir seguro, né? É isso. Até breve. Esse é o Crônicas de Segunda. E boa semana para todos. Tchau, tchau.